Uma boa noite aos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Vamos louvar a Deus em expressão de louvor, pois nesse dia lindo, esse dia maravilhoso, que a gente recorda a ressurreição de Jesus, louvemos a eles com grande expressão de louvor. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sobre o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Enfrentar a lida até chegar no fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Ele é Jesus, a minha luz. Ele é Jesus, a minha luz. Graças a Deus por Jesus Cristo em nossas vidas. Amém.
Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja abundante sempre em nossos corações. Nós estamos aqui para expressar, sim, o nosso amor, nosso louvor ao nosso Deus em culto solene a Ele. Nesse dia, um dia que a humanidade relembra também a ressurreição de Cristo. Nós os relembramos todos os domingos, mas esta é uma data especial no calendário cristão. Por isso, devemos relembrar, sim, e intensamente, essa ressurreição, que é a confirmação de toda a nossa fé. Aquilo que Cristo também morreu na sexta-feira que nós vimos, ressuscitou no domingo, no terceiro dia, e foi assunto aos céus. E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso hoje, onde Ele há de vir julgar vivos e mortos na sua segunda vinda. Vamos iniciar o nosso culto orando ao nosso Deus. Curve sua cabeça e oremos. Ó Deus bendito, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Nós, Senhor, nos reunimos aqui, gratos porque o Senhor assim oportunizou isto a nós, que o Senhor também ordenou a nós, que nós tivéssemos, Senhor, e fizéssemos este ajuntamento santo, um culto solene a Ti, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Exaltado seja o Teu nome para todos sempre, Senhor. Nós queremos, juntos aqui, reunidos presencialmente e também aqueles que nos acompanham pela rede social, Te adorar, Senhor. Receba este culto que prestaremos a Ti em espírito e em verdade. É assim que oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, nós iremos ler o verso 1 ao verso 10. 1 João, capítulo 1, verso 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e a nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Neste momento nós vamos ter um momento de oração, de confissão dos nossos pecados. Silenciosamente, individualmente, porque cada um hoje pode chegar-se a Deus e confessar o seu pecado diretamente ao Senhor. Porque quando Cristo morreu naquela cruz, o véu se rasgou. Não precisamos mais de sacerdotes. Nós já temos o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Portanto, confesse o seu pecado a Ele neste momento. E Ele ouvirá e lhe perdoará. Dentro de alguns instantes, nós vamos fazer uma oração de gratidão pelo perdão, depois de nós, cada um, termos confessado os nossos pecados. E eu peço ao nosso irmão presbítero Ailton que nos eleve em oração. Oremos. Amém. Vamos ler mais uma porção da Sagrada Escritura, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Você que está em casa também, abra sua Bíblia para acompanhar a leitura que faremos agora no Evangelho segundo o evangelista Lucas, no capítulo 24, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo,
anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, aquele que vive está, aquele que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Louvemos o nosso Deus com 2 cânticos. Boa noite, querida igreja. Convido a todos a se colocarem em pé. Por
façamos uma oração pela gratidão, pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, ao Senhor, pela sua providência, Pai, em cuidar desta igreja, Senhor Deus, em cuidar financeiramente e espiritualmente, Pai. Muito obrigado, Pai, pelos nossos trabalhos e pela renda, Pai, que temos, Senhor Deus. Abençoe, Pai, aqueles que não têm trabalho, os que não têm renda, aqui que estão congregando juntamente a nós, que são membros dessa igreja, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, com um trabalho digno e com uma renda digna, Pai, dos seus trabalhos, Senhor Deus. Que o Senhor possa manter, Pai, essa igreja dentro dos limites que o Senhor quer, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, Senhor Deus. Amém. Tomarem seus lugares. Bendito seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez.
uma oração de gratidão ao nosso Deus e de louvor. Peço que o nosso irmão Rafael nos eleve em oração, por favor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir, se você não estiver com ela ainda lá em Lucas, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, e nós vamos continuar neste texto em Lucas, o evangelho que foi escolhido para assim expor a ressurreição de Cristo Jesus. Todos os outros evangelhos, eles expõem a ressurreição de Cristo Jesus. Mas o evangelho de Lucas, ele expõe a ressurreição, ele também relata que Cristo venceu, ele venceu a morte para trazer luz, e também que o Cristo vencedor, ele nos dá uma missão após a sua ressurreição. Então, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 24. Nós iremos ler agora, lemos anteriormente na nossa liturgia, do verso 1 ao verso 12, e nós vamos ler agora do verso 13 ao verso 49. E eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura, porque vai ser o texto que vai ser exposto. Lucas capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante.
Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Bendito Deus, estamos diante da Tua palavra. Oh, como seria belo ter vivido, presenciado isso. Seria maravilhoso, Senhor. Mas o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito. O Senhor nos deu a fé. O Senhor nos faz, Senhor, crermos de todo o coração na Sua morte, ressurreição e ascensão. Cremos também no Teu cuidado para conosco ainda hoje, Senhor. Cremos que o Senhor voltará e nos levará para vivermos uma vida totalmente plena, sem pecados, com os nossos corpos transformados, com tudo redimido. Oh, maravilhoso Senhor é o Senhor, porque o Senhor, mesmo nós temos pecado contra o Senhor, desobedecido os nossos primeiros pais, e nós muitas vezes ainda também pecamos. O Senhor nos dá essa certeza. Nós queremos, Pai, em nome de Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, pedir que o Senhor nos ilumine, nos mostre o caminho para vivermos em santificação, nos mostre o caminho para que nós venhamos a cumprir a Tua vontade aqui ainda, Senhor, nesta peregrinação. Por favor, nos ajude, Senhor, nesta noite de hoje,
ilumine a cada um dos meus irmãos e a mim para expor, Senhor, a Tua palavra na verdade. É assim que oramos, em nome daquele que vive, o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante do livro de Lucas, que foi escrito em Roma, aproximadamente 61 anos depois de Cristo. Por que é interessante eu falar isso para os irmãos? Porque os irmãos têm que estar cientes que o propósito do médico Lucas escrever este primeiro livro, essa primeira parte, e depois Atos dos Apóstolos, como nós estamos vendo nas exposições em Atos, é para que esta pregação do Evangelho não seja agora, o livro foi escrito, não seja mais somente para os judeus, mas sim para gentios também, para todas as nações pudessem conhecer a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus. E é justamente isso que nós vamos ver hoje. A boa nova, a notícia boa, Jorge, a melhor notícia do mundo é que Cristo ressuscitou e que com a sua ressurreição nós sabemos que Ele venceu a morte, ressuscitou, foi assunto ao céu e governa sobre tudo e sobre todos. Eu já falei que os outros evangelistas também falaram, e os apóstolos João também falaram sobre a ressurreição. Mas interessante, uma coisa que nós vimos no livro de Lucas e que nós vamos hoje expor, é que Lucas especifica claramente que sem a ressurreição, sem nós conhecermos e crermos no Cristo ressuscitado, sem a ressurreição de Cristo não haveria salvação. A fé, ela seria vã. A ressurreição dos nossos corpos nunca, jamais aconteceria. Portanto, a ressurreição de Cristo é uma prova da divindade do Cristo ressurreto. E eu gostaria de ver em 3 pontos com os irmãos nesta noite, que são eles. Primeiro, nós vamos ver do verso 1 ao verso 12, Cristo como vencedor sobre a morte. Depois do verso 13 ao verso 35 de Lucas 24, nós vamos analisar que Cristo, o vencedor, venceu para trazer luz, esclarecimento do Evangelho. Em terceiro lugar, do verso 36 a 49, o Cristo vencedor, Ele nos dá uma missão para cumprirmos. E essa missão é de todos nós. Bom, vamos em primeiro lugar então, do verso 1 ao verso 12, foi o texto que nós lemos na nossa liturgia, aonde estamos agora diante desse fato histórico maravilhoso, num domingo em alta madrugada aqui, algumas mulheres vão ao túmulo aonde Jesus fora colocado, para ali estarem com o intuito de ungir com ervas, com perfumes, com bálsamo, o corpo de Jesus. Era de costume naquela época fazer isso para que quando o morto ali começasse o corpo dele não feder, não cheirar mal, digamos assim, quando ele começasse a ficar muito tempo ali, decompor o seu corpo. E isso era de praxe se fazer. Então estas irmãs, essas mulheres, foram à alta madrugada com o intuito de ungir o corpo de Cristo naquele túmulo. Uma primeira coisa nós já vimos aqui, muito interessante, que nós temos que aplicar na nossa vida, e eu não posso deixar de fazer isso para nós, porque a palavra de Deus, ela narra algo que nós temos que prestar atenção e aplicar em nossas vidas. E veja só, que esses componentes, esses perfumes, essas ervas, que elas iriam ungir o corpo de Cristo Jesus,
elementos caros naquela época. Mulheres, algumas delas viúvas aqui, não tinham muito dinheiro para estar comprando. Então, provavelmente, elas pegaram aquilo que elas tinham de melhor, prepararam este elemento para ir ungir o corpo de Cristo Jesus. E o que eu quero dizer para os irmãos aqui que é interessante? Interessante é que mesmo elas, ainda não crendo na ressurreição de Cristo, porque não tinham visto Cristo ressurreto, mesmo Cristo morto, elas fizeram o que era melhor, deram o seu melhor para Cristo Jesus naquela ocasião. É interessante isso, é interessante, porque os apóstolos, sabe onde eles ficaram? Trancados, encerrados, numa sala, com medo de serem mortos que nem Jesus. E as mulheres em alta madrugada, dia ainda não claro, pegaram tudo o que tinham e foram para ungir a Cristo Jesus. Isso me traz uma aplicação para a minha vida e talvez para a sua, que nós devemos dar o nosso melhor para Cristo. O nosso melhor para Cristo. Eu não estou falando aqui somente questões materiais, não. O nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, o mais puro e da essência do nosso amor. Nós temos que dar o nosso melhor em tudo para Cristo Jesus, como fizeram essas mulheres. Vamos seguir aqui o texto. Essas mulheres então foram com esse intuito de ungir o corpo de Cristo Jesus. E ao chegarem lá, nós vamos ver do verso 1 ao 3, ao chegarem lá, elas encontraram a pedra removida. A pedra removida, e o corpo de Jesus já não estava mais lá. Olha o susto que essas mulheres talvez tenham tomado. Ué, removeram a pedra? O corpo de Jesus? Será que roubaram o corpo? O que houve? O que aconteceu? Quando elas avistaram, então, em meio à sua perplexidade, seu apavoramento, a sua tristeza, talvez, por conta que Cristo não estava mais ali, o seu corpo, que elas foram ungir, apareceu para elas, né? Que eram mais de uma, 2 anjos ao lado do túmulo. Veja só comigo, no verso 4 diz assim: aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. E agora nós temos 3 coisas aqui que esses anjos falam para essas mulheres. Primeiro, eles fazem uma pergunta. Por quê? Pergunta no verso 5. Por que buscai entre os mortos ao que vive? Imagina comigo aquelas mulheres com a visão de um anjo e eles perguntando: por que vocês estão buscando aqui na sepultura aquele que vive? Aquele que vive. É Jesus. Jesus, em Apocalipse, capítulo 17, verso 18, ele disse a João, olha, João, quando João teve a visão para escrever lá o livro de Apocalipse, logo no início, ele disse para João: eu sou aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É esse mesmo Jesus, vivo lá para João em Apocalipse, é o mesmo Jesus que os anjos disseram para essas mulheres no túmulo: ele não está morto. Por que buscai ele no túmulo, lugar de morto? Ele vive.
Olha a informação que eles deram a elas no verso 6. Por favor. Ele diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Interessante, meus irmãos, a informação que ele tinha ressuscitado. E eu quero chamar a atenção para cada um de vocês aqui, que a doutrina da ressurreição do corpo, ela não é ensinada somente aqui, ela é ensinada em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, o centro é Cristo, e eu não canso de dizer isso para os irmãos. E a ressurreição está lá. Queria acontecer, quer ver alguns textos comigo? Por favor, vamos lá. Em Daniel capítulo 12, no verso 2. Vamos ver alguns textos que a doutrina da ressurreição, ela é explícita nas Escrituras. Daniel capítulo 12, verso 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel, no Antigo Testamento, falando da ressurreição. Vamos um pouquinho mais atrás, no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 26 de Isaías, no verso 19. Isaías também falando da ressurreição, tão importante doutrina. Verso 19 do capítulo 26 de Isaías: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Ressurreição explícita aqui, já no Antigo Testamento. Vá para o Novo Testamento comigo, agora no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 28, eu poderia citar outros textos a respeito da ressurreição no Antigo Testamento, mas esses dois são os mais claros deles, falando da ressurreição. João 5, 28, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ressurreição de todos, uma doutrina importantíssima nas Escrituras. Vá um pouquinho mais além, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 39. Olha comigo, no verso 39. João 6, 39, diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quem é de Cristo ressuscitará para a vida eterna. Mas, olha o verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer mais um pouquinho? Verso 44 ainda de João 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Poderia citar 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42 a verso 44, ler com vocês. Poderia também citar Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 21, todos eles falando de ressurreição. Todos eles confirmando que Cristo ressuscitou e que com Ele nós também ressuscitaremos. Isso foi uma mensagem dos anjos lá em Lucas 24,
E veja só agora uma lembrança que ele dá a essas mulheres, no verso 6 e verso 7, que eles dizem assim: lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. O que Jesus Cristo tinha prevenido eles? Olha o verso 7, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele já tinha falado para os seus discípulos, essas mulheres já tinham ouvido a respeito da ressurreição. Ele disse que iria ser crucificado, ele disse que iria ser sepultado, iria ressuscitar no terceiro dia. Jesus havia dito por 3 vezes também que iria ser traído, lembra? Jesus disse que iria ser morto por crucificação e que ressuscitaria no terceiro dia. Era uma necessidade e não uma possibilidade que haveria de acontecer. Era uma necessidade verídica. Tinha que acontecer isso. E as mulheres então se lembraram das palavras de Jesus no verso 8. Então se lembraram de suas palavras. Despertou na mente daquelas mulheres, é mesmo, ele falou isso para nós. Como que quando eu vi o túmulo vazio, eu não me lembrei dessas palavras de Jesus? É a mesma coisa você. Cristo às vezes nos ensina, nos ensina muitas coisas na sua palavra. E nós acabamos nos omitindo a ela. Nós acabamos às vezes fazendo coisas contrárias a ela. E aí quando nós fizemos, parece que dá um estalo na nossa mente e diz: é mesmo, ele falou que isso era errado. Por que eu fiz? Por que eu fiz? O Evangelho de Cristo, ele desperta as pessoas para uma realidade que é vivida através da fé nele. E aí as mulheres então, Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago, e as outras que foram até lá ao sepulcro, se tornaram, sabe o quê? As primeiras missionárias do Evangelho. Essas mulheres se tornaram as primeiras missionárias do Evangelho. Olha o verso 11 comigo. Olha o verso 11 comigo. Verso 10. Então eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditavam. O que elas fizeram depois que os anjos falaram para ela? Elas foram, correndo, falar para os apóstolos: ele ressuscitou, Cristo está vivo. As primeiras missionárias, as primeiras divulgadoras da boa nova, do Evangelho de Cristo, foram essas mulheres aqui. Ele ressuscitou, ele vive. E os apóstolos não acreditaram nelas. Não pode. Vocês, em vez de ungir a Cristo com aqueles olhos que elas levam, você deve ter tomado tudo isso aí e enlouquecido, talvez. Vamos lá no túmulo. Verso 12. Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro, porém, foi lá e confirmou o que as mulheres disseram. E agora ele acreditou que Cristo venceu a morte. Cristo é vencedor da morte. Ele não ficou morto. Ele não deixará, através da sua ressurreição, ninguém morto eternamente. Todos ressuscitarão
sejam ímpios, sejam santos, todos ressuscitarão. Porque Cristo venceu a morte, da qual o homem trouxe para a humanidade através do pecado no Éden. Cristo restaurou isso. Cristo restaurou essa morte. Todos ressuscitarão. Mas não fica por aí. Continuando aqui, nós vimos também que através da sua ressurreição, o Cristo vencedor, ele vence agora a morte e traz a luz. Ou seja, venceu a ignorância espiritual de muitos. E isso nós vamos ver do verso 13 ao verso 35, o episódio conhecido dos 2 discípulos na estrada de Emaús, que é registrado somente no Evangelho de Lucas. E trata-se aqui, meus irmãos, de um fato que revela uma ignorância espiritual e que isso é prejudicial para a vida do crente. Primeira coisa, a ignorância espiritual, ela nos impede de reconhecer a pessoa de Jesus. Olha o verso 16 comigo. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Interessante, é uma passagem que aconteceu, um fato que aconteceu com o perseguidor dos cristãos, Saulo, na estrada de Damasco. Me parece que foi a mesma coisa que aconteceu aqui com os discípulos em Emaús. Paulo perseguindo, Saulo ainda perseguindo os cristãos, para matar os cristãos. Cristo aparece para ele e tira as escamas dos seus olhos, que estavam impedidos espiritualmente de crer em Cristo Jesus. Ignorância espiritual, ela impede nós de reconhecermos a Cristo. A incredulidade, meus queridos, ela é cega, mas a fé não. A fé não. A fé, ela vê o invisível. Não é isso que a Bíblia nos ensina? A fé, ela crê no que é incrível. A fé, ela recebe muitas vezes o que é impossível aos nossos olhos. A fé é totalmente diferente da incredulidade. Mas a ignorância espiritual também nos impede de compreender o verdadeiro significado da obra de Cristo. Os 2 discípulos estavam lá e olhavam para Jesus como um redentor político que libertaria Israel do poder romano. Era isso que esses discípulos vinham conversando. Eles não entenderam os ensinos de Jesus acerca da salvação. Então a ignorância espiritual impede de nós compreendermos, as pessoas compreender o verdadeiro significado de Cristo. Ora, quanta ignorância espiritual vimos hoje, nos nossos dias. As pessoas acham que Cristo servem somente para dar prosperidade para eles. E tantas outras coisas que eu podia aqui citar e eu não vou perder meu tempo. Porque compreender o verdadeiro significado da obra de Cristo é só nós lermos a palavra, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, que é nos dar vida, vida em abundância, que é nos conduzir em paz nesse mundo, que é transformar vidas que estavam caídas, em reerguer vidas para a sua honra e glória, comportamentos que
eram totalmente depravados para comportamentos sadios. É isso que a obra de Cristo faz. É isso que Cristo veio fazer em nossas vidas, principalmente. Eu não estou dizendo que Ele não prospera a sua vida. Não, Ele prospera. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos a transformação em nossas vidas, nós passamos a fazer coisas com sabedoria. E automaticamente acontece também coisas boas em nossas vidas. A ignorância espiritual, ela impede-nos de reconhecer a pessoa de Jesus, impede de nós entender, de alguém compreender o verdadeiro significado da obra de Cristo, e impede também a ignorância espiritual, ou melhor dizendo, ela recusa a crer no testemunho de crentes verdadeiros. Os apóstolos recusaram a crer nas mulheres, nos discípulos que foram ao sepulcro. Esses 2 discípulos aqui em Emaús se recusaram a ouvir os apóstolos, os discípulos que foram lá confirmar o que as mulheres tinham dito, testemunho dos anjos, que tinha afirmado que Jesus vive. Eles se recusaram a acreditar. Quantos hoje se recusam de acreditar quando você fala de Cristo? Quantos? É a ignorância espiritual que se recusa a crer no testemunho de crentes que vivem a verdadeira fé que Cristo lhe deu. Mas como vencer esta ignorância espiritual? Como vencer essa ignorância espiritual? Primeiro ponto para nós vencermos essa ignorância espiritual é aprendendo tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus. Para vencer a cegueira espiritual dos discípulos, por exemplo, Jesus, os discípulos de Emaús, aqui nessa caminhada, Jesus fez o quê? Expôs a palavra para eles. Olha o verso 27 comigo. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Primeira coisa, eles precisavam conhecer as Escrituras novamente. E eles aqui não tinham reconhecido a Cristo ainda. É como se alguém estivesse pregando no lado deles, falando dos profetas, falando daquilo que Moisés tinha falado, expunhando o Evangelho. É como se você, hoje, encontrasse uma pessoa caminhando e se achegasse ao lado dela e começasse a expor o Evangelho da salvação para ela. Foi isso que Cristo fez. Para vencer, para combater a ignorância espiritual, a primeira coisa, a cegueira espiritual, a primeira coisa é o quê? Conhecer a Jesus exposto na palavra dele. Isso iluminou e queimou os corações daqueles 2 discípulos. Veja só, no verso 32, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A palavra transforma vidas. A fé vem pela pregação da palavra. Não adianta, meus irmãos, uma coisa aqui que nós temos que ter consciência. É importante nós orarmos para que almas sejam convertidas. Importantíssimo isso. Mas não adianta só orarmos se nós não pregarmos. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. É só assim que combate a cegueira espiritual primeiramente. Segunda coisa, a cegueira espiritual é combatida pela comunhão pessoal com Jesus. Os discípulos aqui, eles pediram a Jesus, no verso 29, olha só comigo, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Jesus nunca se recusa de ficar conosco, nunca.
Ele tem prazer na nossa comunhão. E é a nossa comunhão com Cristo, é com comunhão com Ele que Ele se revela às almas. Terceiro, para combater a cegueira espiritual, devemos proclamar a ressurreição de Cristo. Naquela mesma hora, os 2 discípulos, quando souberam que era Cristo ressurreto falando com eles devem ter tomado um susto enorme. Eu fico imaginando essa cena, meus irmãos. Eles fizeram o quê? Meia volta, conversamos com ele na mesa. Quando ele partiu o pão, nós vimos, é aquele que estava lá, Cristo. Agora ressurreto com nós aqui. Larga tudo aí. Corremos para avisar para os outros discípulos. E eles correram para Jerusalém, com o intuito de encontrar ali os irmãos e dizer o que tinha acontecido com eles, proclamando a ressurreição de Cristo Jesus. Cegueira espiritual não existia mais. Estava tudo claro. Meus óculos estão meio embaçados por conta da máscara, sai vapor e embaça às vezes os óculos, fica sujo e às vezes atrapalha numa leitura. É como se os olhos espirituais fossem assim também, embaçados. Mas quando Cristo se revela, nada mais é embaçado. Tudo fica claro. Não há nem dúvida, nenhuma dúvida. Por fim, eu quero finalizar aqui, nesse grande texto que o evangelista Lucas escreveu para todas as nações, que nós temos na palavra de Deus, canonizada na palavra de Deus, hoje para nós. Algo muito importante. Jesus, o vencedor, ele vence a morte. Cristo, ele vence a morte para trazer luz, vida, mas Cristo também, o vencedor, nos dá uma missão. Lucas capítulo 24, versos 36 a 49. Lucas vai terminar aqui o livro dele, a carta, falando sobre a missão que Jesus deu à sua igreja. Cada crente, cada cristão, cada um daqueles que não são mais cegos espiritualmente, é um missionário de Jesus. E todo missionário, ele precisa de 4 coisas. 4 coisas, Elisa. Tu que é missionária, precisa. Todos nós. Primeira coisa, é crer na doutrina da ressurreição de Cristo. A doutrina da ressurreição, meus queridos, é a base da mensagem do Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã e a nossa pregação é uma mentira. Por isso, Jesus aparece no meio dos discípulos. E veja só comigo, do verso 36 e 49, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Meu Deus! Estavam tudo lá, ele ressuscitou, daqui a pouco Cristo chega e paz seja convosco. Que maravilha! E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. É um fantasma aqui. Que isso? Olha o verso 38. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vem cá. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Eu não acredito ainda, então eu vou comer também. Pegaram um peixe e um favo de mel e deram para Cristo.
Cristo se deliciou com aquele peixe e com aquele favo de mel, na presença deles, como diz o texto. Doutrina da ressurreição de Cristo. Primeira coisa que cada um de nós, como missionário de Cristo, tem que ter. Eu e você, não adianta querer escapar. Crer em Cristo ressurreto é o missionário, Davi. Viu, Jorge? Você deve falar a boa nova como as mulheres falaram, como nós vimos os apóstolos depois falando, como nós estamos vendo em Atos dos apóstolos, tudo que nós vamos ver ainda. Mas precisa outra coisa, compreender todo o ensino das Escrituras acerca da pessoa de Jesus. Jesus ensina então as Escrituras, verso 44, olha só comigo. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o que aconteceu quando Jesus Cristo falou isso? Abriram os olhos, o entendimento e compreenderam as Escrituras. E eu falo para os irmãos que Cristo é o centro, é o tema principal da Bíblia. A pessoa de Cristo é o assunto de todos os livros da Bíblia. Pode ler qualquer um livro da Bíblia, todos vão apontar para Cristo, todos eles. Tudo o que aconteceu com Cristo foi um cumprimento de um plano prévio estabelecido por Deus e que já estava registrado nas Escrituras. Então Jesus é quem produz o entendimento e a compreensão das Escrituras. Verso 45 e verso 46. E ele lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos, e no terceiro dia. E que em seu nome, agora, sim, vem também outra qualificação que os missionários de Cristo têm que ter. Eu e você. Saber qual é a sua missão. Sabe qual é a sua missão? Verso 47, verso 48. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Essa é a nossa missão. Essa é a missão que Cristo nos dá. Pregar o Evangelho, esse é o método. O conteúdo qual é que é? Arrependimento para a remissão dos pecados. Se você não pregar para os outros, para aqueles que não conhecem a Cristo, que eles têm um problema, que eles têm que acertar com Cristo, que é o pecado, são pecadores, e dizer para eles: ó, tem graça nisso aqui. Você é um pecador, sim, mas tem graça, tem Cristo. Por isso que você deve conhecer a Ele, você deve entregar a sua vida a Ele, e deixa que o resto o Espírito Santo faz. Ele faz. A nossa missão é essa. E qual é o público-alvo? Qual é o público-alvo? Todas as nações. Ou seja, sem acepção de pessoas. Deve-se levar a boa nova a todo o ser humano, seja em qualquer canto do mundo, seja em qualquer vilarejo, seja em qualquer cantinho lá do interior de São Borja. Todos os cantos do mundo, todas as nações. Quantos, meus irmãos, você é um privilegiado, assim como eu. Moramos num país, numa cidade, que é livre acesso ao Evangelho,
podemos pegar a nossa Bíblia, colocar embaixo do braço e sair aí, tranquilamente, quanto em outros lugares não. São impedidos de fazer isso, e em tantos outros lugares, o Evangelho nem chegou ainda, porque não tem uma Bíblia traduzida para a sua língua vernácula. Nós somos privilegiados, nós conhecemos o Evangelho. Essa é a nossa missão. Por fim, outra qualificação do missionário, e essa é a última: cumprir a missão no poder do Espírito Santo. Verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A missão só pode ser cumprida no poder do Espírito Santo de Deus. O que nós vimos em Atos, logo no início? Eles ficaram em Jerusalém esperando. Vamos esperar, ele mandou esperar, vamos esperar. E esperaram até o dia de Pentecostes. E ainda agora, na próxima exposição, nós vamos ver a descida do Espírito Santo e toda a maravilha que ele fez na vida daquelas pessoas que estavam lá. É isso. Se eu e você cremos em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Não precisamos esperar pelo dia de Pentecostes mais. Cristo já nos deu o Espírito Santo dele habitando em nós. Então nós somos revestidos do quê? Do poder do Espírito. Do poder do Espírito. Depois Lucas finaliza o Evangelho, sua exposição após a ressurreição de Cristo Jesus, com uma coisa muito interessante. Lucas encerra, ele começa o seu livro com louvor, com o nascimento de Cristo, né? Lá com Zacarias e Isabel, muito alegres também, porque Isabel estava grávida de João Batista, e a Maria foi conhecer ela, teve todo aquele contato e louvores a Deus, o cântico de Maria e tudo mais. E Lucas agora encerra o seu evangelho também com louvor, e olha só, vou ler o verso 50 ao 53, diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu, a ascensão de Cristo. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Encerra também com louvores, com adoração a Deus, com grande alegria por aquilo que eles viram, viveram e estava acontecendo em suas vidas. É assim que nós temos que ter em nossos corações. É isso. Cristo, ele vive. Cristo ressuscitou, não está morto. Por isso é a nossa alegria de servirmos a Ele, de adorarmos a Ele, de querermos estar em comunhão com Ele, com grande júbilo, alegria, devoção, reverência. É isso. É isso, meus irmãos, que nós devemos fazer. Que Deus, ele mostre no seu coração e coloque no seu coração. Se ainda não colocou, ou eu tenho também a ideia que às vezes o cristão anda com a sua fé em alta, daqui a pouco está em baixa, daqui a pouco está em alta, parece... Não sei como é que você está nesse dia. Eu sei que se você está com a sua fé em baixa, peça a Deus que aviva o seu coração, para você ser compungido, adorar a Ele com alegria, com júbilo, em todo o tempo.
não esmoreça. Na fé, não esmoreça na obra do Senhor. Vamos orar a Ele neste momento? Deus te abençoe. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por toda a tua obra em nossas vidas. Senhor, certamente nós não merecíamos, mas o Senhor assim nos dá, através da tua misericórdia, o teu amor, tua graça, nos dá fé, nos dá uma missão para fazermos. Enquanto muitos aí, Senhor, ficam se perguntando, por que eu existo? Nós já temos uma certeza. Existimos para te adorar, existimos para cumprir a missão que o Senhor nos deu aqui, e muitas outras coisas poderíamos citar, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é bondoso e misericordioso para conosco, e nós sabemos o sentido da nossa vida, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos que ressuscitaremos, Senhor, quando o nosso Salvador, o vencedor, o Cristo, vir pela sua segunda vez, nos buscar, ressuscitar a todos. Obrigado por isso, que o Senhor também nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua graça e paz, nós possamos, Senhor, glorificar o teu nome em tudo que viermos a fazer. É assim que oramos, em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós encerramos aqui o nosso culto de adoração ao nosso Deus, e eu quero dar um breve aviso para aqueles que nos assistem, aos irmãos aqui também, para ficarem atentos às redes sociais, que estaremos divulgando também alguns assuntos dessa semana, como temos feito via internet. Deus abençoe a cada um dos irmãos e tenha uma boa noite na paz do nosso Senhor Jesus.